Ora, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Semana em Análise. Habitualmente com os meus convidados. Luís Jimbo, boa noite. Boa noite, Faustino. É um prazer estar consigo e com esta vasta audiência de Cabine do Cunene e da diáspora que nos acompanham pela TPA e particularmente hoje, dia dos finados, vamos não só recordar, mas viver na espiritualidade com aqueles que foram e cuidam de nós também espiritualmente. Eugênio Clemente, boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite aos telespectadores da Televisão Pública de Angola, os que cá e na diáspora acompanham o sinal da televisão e também àqueles que fazem a equipa deste programa, tal como fez menção o colega. Boa noite, Luís. Hoje é um dia em que fizemos a reflexão baseando-se na espiritualidade, agradecendo a prestação enquanto vivos daqueles que cá estiveram e partiram mais cedo para a eternidade. Então é um dia que, apesar de tudo, nos faz ter uma reflexão ainda muito maior do que dos dias que passam, por ser o dia dos finados, em que as recordações tomam conta de todos nós. Um dia de recolhimento e um dia para lembrarmos também que cada um de nós carrega uma parte, um pouco daqueles dos nossos que partiram para outra dimensão. Vamos então para os temas que trazemos para esta edição. O Orçamento Geral do Estado proposta para 2026 já na Assembleia Nacional. Índice de Produção Nacional registra aumento de 12,35% este ano. Energia de Lauca, sistema interligado Centro-Sul concluído, já isso com a barragem do Gove. Financiamento de infraestruturas. Terceira cimeira arrecada 18 mil milhões de dólares. Efigênia, Clemente, Norberto João, Daniel Geraldes, eleitos candidatos ao cargo de presidente do Tribunal Supremo. Comitê Central do MPLA analisa a vida interna do partido. Então, aqui eu primeiro vou começar com o Luís Jimbo. Proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026, que comporta receitas e despesa na ordem dos 33,2 bilhões de kwanzas já na Assembleia Nacional para o exercício de mais um ano económico, isto o ano económico de 2029. 2026. Sim, Faustino, e vamos começar por analisar em função da comunicação pública, porquanto ainda não está publicado no site do Ministério das Finanças a proposta do OGE, para fazer uma análise mais detalhada. Mas daquilo que é a comunicação do Governo, temos um OGE que reduziu comparativamente com o orçamento deste ano, que está a terminar 2025, porquanto está fixado em 33 bilhões e esta redução reflete no que deste ano está cerca de 34 bilhões e 600 mil milhões. Ora, mas um outro dado é que também reduziu a fixação do preço do barril de petróleo e reduziu a capacidade de produção de petróleo por dia. Ou seja, temos um OGE que, no meu entender, é um reflexo, é o primeiro impacto que estamos a viver na real da conjuntura do período da era Trump. Trump, quando assumiu o poder, as medidas econômicas que tomou, de liberar, por exemplo, a exploração de reservas nos Estados Unidos e a sua mensagem de que o negócio tem que acontecer nos Estados Unidos, já naquela altura, os economistas e que acompanham esta dinâmica apontavam que Angola vai ter consequências neste quesito, porque o preço do petróleo, se tender para a baixa, obviamente os nossos cálculos vão ser complicados. E eu julgo que, olhando para este OGE, entendo um reflexo de impacto externo da medida Trump. Mas, por outra, a medida ameaçadora é de que nós continuamos a depender muito do petróleo e também
ainda metade do nosso orçamento geral do Estado depende do financiamento ou para pagar dívida. Ora, eu julgo que não é ser pessimista, mas todos os cálculos que o governo previa de forma muito animadora com as novas equações que colocou na forma de projetar o OGE, outras medidas fizeram com que estamos na incerteza profunda da nossa economia. É um orçamento muito cético, embora também na comunicação vimos que foram tomadas medidas de reduzir, por exemplo, o global do dinheiro que se gasta no OGE para serviços, que reduziu cerca de 6%, segundo a ministra. É uma medida assertiva. Eu tenho sido muito crítico com estes dinheiros que se gastam pelo governo, porque é aquelas para pagar bilhete de passagem nos estrangeiros, que é mais para regalias dos senhor ministros, mas infelizmente também temos ouvido prática todos os anos que se anuncia o senhor Presidente, o Conselho de Ministros, que não há subsídio ou há uma redução de gastos ou contenção de gastos para o governo. A prática é diferente. A prática é diferente. Olhamos, sim, tomou-se uma medida de contenção de gastos no governo, mas há mais uma nova frota de carros de cabine Ocunene. Ora, a decisão e a prática do comportamento da gestão pública é muito desafiadora. E ainda mais desafiadora, para terminar nesta primeira parte, é que agora temos 326 municípios. E é interessante que, com mais municípios e mais províncias, 21 províncias, este orçamento tem um impacto financeiro reduzido comparado com a de 2025. E isto o governo tem que esclarecer como é que vamos nos safar. Muito bem, Luís. Eugênio Clemente, ainda aqui na senda desta apresentação já do OGE na Casa das Leis, um dos dados curiosos aqui, independentemente desta redução de 4,1% comparadamente ao orçamento anterior, estamos a falar de 33,2 bilhões e aqui em 2025 34,63 bilhões. Há esta redução de 4,1%. Mas um dado curioso nessas previsões é as receitas não petrolíferas que superam as receitas petrolíferas. Bom, primeiro porque, boa noite, há um ambiente cada vez mais de confiança, independentemente das incertezas que se vão colocando relativamente ao desempenho da economia comparado com aquilo que tem a ver com o seu principal produto de exportação, que é o petróleo. Angola, do ponto de vista interno, continua a ser um país que demonstra uma tendência otimista do ponto de vista do desenvolvimento de outros setores. E eu acredito que com um pouco mais de esforço, e é importante que se diga isso, se calhar o mais importante é mensurarmos e direcionarmos energias para aquelas áreas e para aquele ambiente que nos dá conforto para uma certeza diferente do comportamento económico nacional. E aqui podemos dizer que, independentemente de nós termos ainda um foco muito voltado para o petróleo, se nós, com medidas de Estado, organizarmos e continuarmos a defender a redução, por exemplo, da atividade do garimpo, de forma como é feito, quer o garimpo que se verifica ao nível da atividade diamantífera, quer o garimpo que se verifica a nível da atividade da extração ilegal do ouro, eu acredito que nós podíamos também encontrar um mecanismo diferenciado de começar a ver uma melhor contribuição destes setores naquilo que é a balança da arrecadação do país. O outro aspecto importante tem a ver com a sinalização, os sinais positivos que ao desenvolvimento da indústria de minerais críticos se vai observando no país. Nós sabemos que estão em curso alguns projetos, como o projeto das pedras raras do Ambo. Foi agora inaugurada
a mina de cobre no IS, foi inaugurada uma unidade industrial também de transformação do quartzo, creio que aqui nas redondezas, zonas nas proximidades do Luanda. Nós temos aqui sinalizado caminhos que nos dão alguma confiança de que, independentemente de termos o petróleo como principal indicador e hoje termos as receitas não petrolíferas com indicadores de crescimento para a balança do nosso Orçamento Geral do Estado, há ainda sinais que outros setores podem criar equilíbrio. Independentemente desta redução. Da produção de petróleo e dos constrangimentos do mercado. Exatamente. Eu creio que nós temos aqui que não perder a veia de sermos audazes naquilo que são as dinâmicas do mercado. Nós estamos a falar... Eu mencionei aqui o setor dos recursos minerais, onde se enquadra também o setor petrolífero, dei sinais reais de como é que os recursos minerais podem contribuir. Nota que, por exemplo, nós, ao nível das rochas ornamentais, há a estimativa de que o país tenha arrecadado cerca de 100 milhões de dólares. Mas veja, nós arrecadamos 100 milhões de dólares, nós não quantificamos aquilo que perdemos com a exportação do bloco em bruto para os mercados. Agora, se esses blocos, com o esforço que está a ser feito, com a construção do Parque Industrial de Transformação de Rochas Ornamentais no Namibe, e for aqui dimensionada uma indústria local que olhe para a transformação, se calhar esses 100 milhões de dólares daqui a mais uns anos poderão triplicar ou aumentar ainda o número em demasia. Eu não posso olhar com algum receio sobre a projeção orçamental de 2025. O que eu posso dizer é o seguinte: é importante que o Executivo olhe para o orçamento, e o orçamento é sempre uma previsão que nos permite, no decurso do ano, o Executivo, em função das dinâmicas, poder proceder a uma revisão que tanto pode ser para cima ou para baixo. Estamos constantemente a ver que as revisões orçamentais são sempre feitas para baixo, mas temos que criar também um elemento de confiança para sinalizar que os investimentos, por exemplo, que estão projetados para o setor do turismo, que nos deem resultados que em 2026, no primeiro trimestre de 2026, nós possamos dizer, ok, o país deu aqui sinalização de uma abertura, há uma confiança no nosso mercado e já podemos inscrever. Então, eu creio que os 33,2 bilhões de dólares, para mim não é uma preocupação, porque mesmo com pouco dinheiro pode-se fazer muito. O importante, às vezes, não é a quantidade de dinheiro disponível, mas é a qualidade da despesa que se realiza. E se tiver essa capacidade de gerir e o Governo continuar a prestar atenção a dois setores que é fundamental. Houve uma atenção do Executivo no setor da saúde, hoje há uma maior confiança dos cidadãos na capacidade de intervenção do setor da saúde em Angola. É importante olhar para a educação, é importante criarmos aqui mecanismos para ver como é que o déficit na questão das crianças fora do ensino, por falta de escolas, pode ser resolvido, encontrar novas formas de participação. E aqui é importante, o Estado não pode ser sozinho a investir em toda uma estrutura de peso. É preciso encontrar novas formas de coletar investimento, assente nas parcerias públicas ou privadas, para equilibrar o peso da participação individual do Estado no desenvolvimento do país. Eu creio que, para mim, não é assustador. Quanto às despesas de desempenho, eu também não sou muito apologista que se crie uma ideia de que se compram muitos meios e que os meios... O país é muito grande. O país tem dificuldades muito grandes e nós não podemos, de alguma forma, achar que os meios... O mais importante também é cuidar dos meios. Coloca-se muito a questão das viaturas que são compradas. As viaturas que são compradas, enquanto elas não atingirem o tempo de uso necessário para o abate, elas continuam a ser pertencentes do Estado. É importante o Estado olhar para aquilo que compra num ano e qual é o déficit que fica para comprar no próximo ano, mas eu digo assim, o exercício do desempenho da função pública para um país como o nosso, com a extensidade que tem, e como o colega acaba de dizer bem, alargamos para 21 províncias e o número de municípios aumentou. Os nossos municípios estão em zonas muito distantes, ainda sem vias de comunicação.
os nossos agentes administrativos, administradores municipais, governos provinciais, acabam por ter uma necessidade de logística de meios muito grandes. O importante para mim não é que a despesa seja desbaratada, mas que seja uma despesa orientada e que tenha, de alguma forma, efeitos sobre os resultados a que foi criado, né? Para o objetivo a que foi... Agora eu pergunto-vos aqui, e isso com olhos nas fontes para financiar o próprio orçamento dentro dessas projeções. O facto de estarmos a ver aqui o setor não petrolífero a dar sinais, por exemplo, aqui nos apanhados feitos, dentro das previsões, 11 mil milhões de dólares, o setor não petrolífero, e 8 mil milhões para o setor petrolífero. Esses sinais que a indústria vai dando, a indústria não petrolífera vai dando, sinaliza a necessidade de uma maior atenção do próprio Executivo para o setor não petrolífero? Já vi, fugindo, aqui driblando esta dependência total do petróleo. Sim, mas, Faustino, se desfazeres esta contribuição do setor não petrolífero, vais cair na mesma coisa. Quer dizer, na mesma coisa, qual é? Que ainda a agricultura é insignificante. Vais encontrar o setor extrativo. Não, por isso que eu pergunto se finaliza essa maior aposta. Se é um comportamento nos vários anos que tende, mas ainda nós temos potencial para mais. Mas permita-me dizer algumas questões ainda no orçamento que julgo interessante, que se manter o foco me parece ser uma mudança no comportamento da planificação do OGE. A Ministra das Finanças e o Ministro do Planeamento apresentaram 4 prioridades na sua comunicação. A primeira tem a ver que vão fazer maior investimento, vão continuar a fazer investimento no setor social. Porque reconhece que se construiu muitos hospitais, tem que se continuar a construir mais escolas, mas mais do que isso, tem que se continuar a se construir os hospitais nos municípios, nas comunas, não só os grandes hospitais. E esta linha de continuar a investir nestes setores, principalmente da educação, espero que tenha impacto no aumento de crianças para a escola e no acesso à merenda escolar. Uma outra prioridade que apresentaram tem a ver com os recursos humanos. Aumentaram para 10% o volume de dinheiro que se gasta com as pessoas. E aqui eu tenho recomendado várias vezes, o governo precisa mudar a forma, o modelo estratégico de fazer o hoje. Aqui as pessoas, como sempre digo, não vão comer dinheiro, mas tendo a capacidade de rendimento, ou vão fazer investimento, ou vão fazer poupança. Mas quando fala olhar para as pessoas... O salário, vou dizer assim, para as pessoas. Sim, quando fala olhar para as pessoas... As ações são voltadas para os cidadãos, mas estou a falar do OGE. Olhar para as pessoas. Estou a dizer, o dinheiro do orçamento do OGE tem que ser calculado nesta linguagem que agora a ministra diz, aumento salarial de 10%, a valorização do rendimento dos trabalhadores e da família. Como o OGE, quanto é que nós fizemos de transferência? Quanto é que nós fizemos de salário? E depois calcular isto no OGE, dizer assim, 60% dos 33 bilhões vai diretamente para o rendimento das pessoas. Para a outra parte, o investimento não pode ser, e como o governo faz, sim, a prioridade, por exemplo, é infraestrutura na área de saúde. Sempre um grande contrato de milhares e milhares com uma empresa para construir escola em todo o país. Assim não funciona. Mas se ela colocar este dinheiro no setor privado, no banco, outras formas que o governo sabe, que estimule um empresário a ir construir com o seu próprio dinheiro a crédito, o governo vai ganhar juros, o governo vai ganhar... Quer dizer, e 2 prioridades que também estão neste OGE, que julgo ser interessante reforçar, é a questão do estímulo de criação de empresa. O governo vai continuar a investir neste aspecto de apoiar as pequenas empresas, o financiamento, como faz com o financiamento ao crédito e, finalmente, lá está,
o reforço do controle da gestão do orçamento. Quer dizer, ir atrás de quem está no peculato, ir atrás nos desvios de como se faz os contratos consigo mesmo, que prejudicam profundamente. Uma coisa que deveria custar 1.000, na cultura dos nossos gestores públicos é normal pagar 10.000. Porque se os 8.000 vai ficar, não sei, com ele, não sei, mas com quem pelo menos possa ficar, e o 1.000 é que se vai usar. E por isso que às vezes eu concordo com o que o Eugênio se referiu. Há coisas no nosso país que nós temos um OGE real das coisas que custam. E depois temos um OGE que é fictício, que se acrescenta a oportunidade. Até os empresários sabem. Se eu vou vender para o governo, eu faço o preço 10 vezes mais, porque o governo nem sei se me vai pagar. Isso nem vamos falar agora da dívida interna. Isto fica lá quando tivemos um debate, né? Mas eram certas questões que queria realçar. Eugênio, quer acrescentar? Eu creio que nós, de alguma forma também, dentro de mais uns anos de exercício de governação, poderemos sempre alcançar uma positividade, uma evolução na abordagem do orçamento. Eu compreendo o que o Luís está a dizer. Bom, é comum nós, de alguma forma, quando acompanhamos o debate ou a análise do Orçamento Geral do Estado e outras realidades, ver hoje os países muito centrados para aquilo que é a proteção social e o rendimento dos trabalhadores. Porque esses países já ultrapassaram uma fase, que é uma fase de terem praticamente toda a infraestrutura realizada. Nós ainda temos um Orçamento Geral do Estado que deve olhar primeiramente para o investimento, e é aqui que surge o problema, é o peso do investimento que é feito. Por isso é que eu digo, o mais importante não está no quanto se gasta, somente na análise de quanto se gasta, mas na qualidade da despesa e na longevidade das infraestruturas que nós construímos com o investimento Sim. que nós alocamos. Mas Eugênio, este OGE voltado para o investimento também é a fonte da nossa corrupção. Porque sabe, por duas coisas muito simples. A primeira é porque o investimento faz-se sempre com recurso ao dólar. Quem está a fazer alguma coisa aqui está a importar tudo lá fora para fazer aqui. E depois... Mas ainda bem, deixa-me só terminar. Jim, eu pergunto, e é perceptível isso, eu pergunto, e há bocadinho falou-se do peculato, dos grandes desvios no próprio EG, de que forma, com todas as formações que temos Estado a assistir e a preocupação das autoridades, do próprio Ministério das Finanças, que reúne com as unidades orçamentais, eu pergunto de que forma se pode trabalhar a cultura do gestor ou de que forma se pode fiscalizar para que se possa ter um orçamento mais voltado para aquilo que é o seu destino? Sim, de que forma? Primeiro, todo angolano tem que perceber como se desvia o dinheiro público, para esta consciência ser uma prevenção geral. Ou seja, por isso, se nós percebermos que tudo que se constrói cá em Angola, 90% depende de comprar lá fora, então nós não temos, ou seja, quem tem o controle do dinheiro lá fora, quem tem o controle do dólar, o nosso dólar que vendemos o petróleo, está lá fora. Quem tem o controle usa-nos como Estado, como angolano, como empresário. E depois há um outro fator. As instituições que estão na cadeia financeira, os bancos, os grandes monopólios financeiros, não são controlados por angolanos. Ora, o primeiro que tem interesse no lucro final de qualquer coisa que a gente paga lá fora, o beneficiário final está lá fora. E depois, no meu entender, eu acho que há muitos ministros que influenciam-se por isto. Isto é uma questão de coragem, atitude política, política e judicial. Porque fora disto, eu sou ministro, amanhã me nomeiam-me como ministro, eu vou estar perante um grande projeto para construir uma estrada, estou na faculdade de decidir quanto vou pagar por essa estrada e quem vai construir esta estrada. Se eu colocar o meu interesse ali,
acabou. Sim, mas Vamos então para outro. Eugênio, eu creio que saltamos para outro tema. apesar de tudo, de todas as desconfianças e de todas as evidências que de alguma forma podem ser levantadas, nós também não podemos olhar para o orçamento ou para a perspectiva orçamental na base da desconfiança. E repito, eu acredito que, independentemente das vezes as pessoas não sentirem, mas o país, felizmente, tem instituições que, independentemente de muitas das vezes não ser na expectativa do cidadão, elas existem. Nós temos aqui, elas vão fazendo o seu trabalho. Nós temos, a nível da Inspeção Geral do Trabalho, da Inspeção Geral do Estado, nós temos instrumentos de controlo para análise ou para a busca de informação sobre a gestão ou a responsabilização dos gestores, que é desconhecida. Nós temos mecanismos para uma prevenção do crime que as pessoas não entendem. Mas também Luís. deixamos passar. Não, é assim, eu não sei se deixa passar. Deixa-lhe dizer, o ano passado, no início do ano passado, e foi debate aqui, me recordo muito bem deste relatório, um relatório da auditoria da Ernst Young, que concluiu que os bancos angolanos e a Sonangol são uma das maiores empresas cujos seus gestores mostram conflitos de interesse e ameaça a vários crimes internacionais. Qual foi a iniciativa? Que eu posso te responder o quê? Não houve iniciativa Sim, mas é assim, nenhuma. tu sabes isso é bom esclarecer as pessoas. Quem é a Ernst Young? A Ernst Young é uma consultora no meio de 5 consultoras que temos. Ernst Young, Deloitte, KPMG, desculpa pela publicidade. Então, como é que uma instituição vai se fiar num relatório de uma instituição de consultoria que eventualmente pode elaborar um relatório porque não foi admitida como prestadora de serviço dessa companhia? Nós aqui também... Não vamos julgar a Ernst Young, estamos a discutir o relatório. Luís, quero que eu te diga uma coisa. Mas eu não vou julgar. Mas o que o Eugênio está a dizer é que o seguinte, ela é uma consultora, ela é uma consultora. Que se baseia nos dados da outra. Eugênio, eu chamo a atenção às pessoas para terem cuidado com o seguinte. É preciso termos muito cuidado com a natureza da informação e dos relatórios. A natureza da informação e dos relatórios, e sobretudo os relatórios que tendem contra os Estados africanos, contra as empresas africanas, elas muitas das vezes têm conflitos de interesse com o objetivo de conquistar mercado. Mas então, agora temos quando eu acho que vamos falar desses relatórios. Há outros relatórios. Permita-me só, Faustino. Já esgotamos está bem. Saímos do tema, já estamos a entrar para mas permita-me só esta questão. Os relatórios depois vamos criar um outro programa para olharmos para os relatórios. Aqueles que falam da vista, que nos falam da economia, do crescimento. Nós julgamos a instituição. Eu vou responder. Nós julgamos a instituição. Senão nós vamos ficar nos relatórios que já estamos fora. Está no quarto ponto. O que o Luís está a dizer. Vamos tocar nessa questão. Vamos entrar agora para o ponto que é o índice de produção industrial, que registrou um aumento de 12,25% este ano. E aqui destaque para a indústria extrativa e também transformadora. Olhando um bocadinho naquilo que já falávamos desta sinalização que o setor não petrolífero vai dando. Olha, deste relatório, este é o nosso relatório, este é do Instituto Nacional de Estatística. Eu julgo que o desafio nesta questão da produção, primeiro que temos que esclarecer que a TPA fez uma reportagem principalmente para estes setores citados em que houve um aumento, que são os setores vamos lá, detergentes, consumíveis, né? Fez uma reportagem de ir a estas fábricas e perguntar nós temos os meios de produção, a matéria-prima. Sim, a matéria-prima, obrigado, era este o termo. Todas as matérias que envolvem para produzir, por exemplo, o sabão. A conclusão é que, exceptuando a água e mais 1 ou 2 componentes, das 20 componentes, tudo é importado. Ou seja, na verdade, aquilo podemos dizer é produzido em Angola, mas já não podemos ir na categoria técnica de que é fabricado em Angola.
e por outra, ela tem um custo enorme, voltando às questões de divisa. Estas empresas subcarregam muito o Banco Nacional de Angola a tirar as nossas, a pagar com os nossos dólares que estamos lá fora às indústrias europeias para mandarem para cá estes produtos. E esse debate honesto não há. Não é? E por isso, quando eu vejo que sim, temos o índice que estamos a produzir mais papéis, mais detergentes, mas ela acaba não tendo impacto real. Mas a pergunta, Luís, naquilo que naquilo que deveria ser o efeito da economia, porque toda a matéria-prima é importada. Não acredita nos ciclos, por exemplo, se antes comprava-se no mercado, comprava-se produtos já feitos, importados, e hoje essas indústrias produzem localmente, comprando, em vez do produto final, compra-se a granel para transformar, compra uma matéria-prima que acaba sendo muito mais barato para poder produzir. Este ciclo de redução da compra do produto acabado para a compra de matéria-prima a grosso, com custo menor nos mercados internacionais para produzir, transformar no país, este ciclo não lhe diz nada dentro desta dinâmica daquilo que é o começo da produção nacional? Faustino, o debate não é não acreditar e nem dizer nada. Eu pergunto. Sim, não, vou responder. Eu percebi. Estou a responder. O seu ponto de vista. Sim, vou dar. Sim, também. Sim, eu vou. Se calhar eu faço a pergunta olhando para os ciclos. Ouvi, está bem, mas eu volto a repetir. O debate não é sobre não acreditar e não produzir nada. O debate é sobre se de facto estamos a fazer aquilo que é melhor para nós na economia. E não, vou lhe dizer. Eu respondi. Vou responder. A questão é, se olhares para esta forma, quem produz isto, sabe, ele fica a depender de quem? Fica a depender da pauta aduaneira. Isto aconteceu com os granéis, com, por exemplo, o trigo, quando se decidiu que se poderia agora, não se poderia importar a farinha. Sim, poderia ter-se importar, mas é o grau de trigo. Na verdade, estes empresários dependem da vontade da AGT. Se tira mais taxas ou põe mais taxas e ela acaba, em muitos produtos, fica mais barato comprar o óleo engarrafado para vir vender do que o óleo a granel, cujas componentes de plástico que vais ter que importar, do engarrafamento que vais ter que importar, de outras coisas que vais ter que importar, o produto fica-te mais caro. Respondendo assim, Faustino, não, esta não é a equação económica ideal. A equação sustentável da nossa economia deveria ser aquilo que nós já produzimos, já exploramos, como por exemplo, quero ver agora na política extrativa. Eu vi aquela mensagem que diz, agora já estamos a explorar o bronze, se parece ter sido isso, o cobre. E a festa é para ligar o caminho de ferro de Benguela e mandar para os Estados Unidos diretamente. Isto é um retrocesso muito grande. Mas se for para termos um nível de transformação do cobre, um nível de transformação do ferro, um nível de transformação do euro, eu apoio que haja exploração. Fora disto, nós vamos viver nesta situação mais de 20 anos na pobreza por cima de grande riqueza. Eugênio, olhando para este nosso tema, esse tópico levantado do crescimento do índice da indústria em 12,25%, nós só vamos resolver a preocupação como apresenta o Dr. Luís, com toda a naturalidade e verdade, não é? Se nós resolvemos um problema que temos, o problema da formação. Bom, essas máquinas, esses processos produtivos e industriais, eles exigem um alto nível de conhecimento. Nós temos que deixar de pôr na cabeça das pessoas um imediatismo, nós temos que fazer contas com o horizonte de que nós estamos aqui, temos que deixar um legado e nesse legado, onde for possível, perceber que se vai cumprir
todo um plano de orientação. Doutor Luís, não se pode querer uma indústria que se desenvolva, e nós vamos continuar, como dizia bem, muito reféns da dolarização, de ter que mandar divisas para fora, por uma razão muito simples. Temos um problema grave, conhecimento. Quem transforma isso? Nós não produzimos os parafusos, nós produzimos essas máquinas, nós temos problemas com os detergentes, ou melhor, com os químicos. O doutor Luís sabe, estivemos juntos, estudamos no ensino médio, nós tivemos dificuldades nos laboratórios no ensino médio, hoje ainda vemos que há essa dificuldade. Então, se nós queremos atingir realmente uma indústria com pouca dependência externa na retirada de capitais, nós temos que fazer aqui um plano diretor de recursos humanos que nos permita definir, de facto, que capacidades humanas Angola tem disponível para o seu processo de industrialização. Este é muito profundo, porque se nós acharmos que os nossos engenheiros terminam a formação tão somente para mexerem nas máquinas, nos processos de produção industrial, cujos equipamentos são feitos por outros, são operacionalizados, quer dizer, nós não estamos a fazer nada, mas isso implica um alto compromisso do país para os próximos 20 anos, assente num capital humano que seja um capital humano visionário. Olhamos, por exemplo, para essas fábricas até aqui instaladas. Quanto é que se ganha numa fábrica? Será que um trabalhador industrial ganha o mesmo que um funcionário? Qual é o capital de salário? E tocavas na questão do OGE, na questão da proteção social, até que ponto é que toda esta perspectiva de desenvolvimento industrial leva os nossos jovens a aderirem à formação para que possam venham a fazer parte das indústrias de futuro? Mas Eugênio, isto seria muito fácil. É ali onde eu ligo, o investimento deveria estar... Capital humano. Sim, o investimento do OGE deveria estar ligado a isto. Vou dar um exemplo. Bons exemplos, mas que falha na execução. Nas Londres foi inaugurado um centro de formação técnico profissional, que visa dar esse tipo de capacidade de nós angolanos transformarmos, usarmos aquilo que se extrai do ponto de vista mineral. Mas quais são os primeiros cursos a ser administrados? Gestão e Direito. Olha, vamos daqui o investimento da Universidade Dr. Agostinho Neto. Tem um investimento que o Presidente tem vindo a acompanhar na área dos laboratórios, mas qual foi... Até agora ainda não está concluído. Mas qual foi a prioridade que se fez dos 50 milhões de dólares? Foi construir o Centro de Ciência e Tecnologia, que é só para ir ver a tecnologia, mas em vez de se usar no laboratório para se aplicar tecnologia. Por isso eu digo, tem que ser soluções. As soluções nós temos, né? Estamos a falar da indústria que cresce. Não é bem que cresce, ou não, Faustino? Aproveitamos a ver aqui. Sem deixar os sinais que estão evidenciados pelas condições a que o país tem até agora, mas também não podemos deixar de fazer uma reflexão e apelar. São sinais, sim. E apelar, por exemplo, Luís, quando tocamos aqui na questão das rochas. Não. Aqui para a questão da indústria, estamos no mesmo tema, mas temos mais aqui 3 temas para. Mas quero terminar. Sim, mas eu quero terminar dizendo o seguinte: por exemplo, na questão das rochas ornamentais, Angola, se quer ser um país forte, tem que pensar local e agir global. Na questão das pedras das rochas ornamentais, que são pedras. Quando o mundo está a reconstruir, eu não consigo perceber como é que nós temos relações boas hoje com os Emirados Árabes Unidos e estamos a galgar também na região árabe. Quando o mundo está a construir, é a altura de nós podermos entrarmos nesses mercados e vender pedra. Não, nem vender pedra, estamos a saber vender. Vamos agora olhar para estamos a partir. Vamos, senão vamos perder aqui, o tempo vai passando. Exato. Estamos a olhar agora para esta interligação. Falamos a semana passada, tocamos na questão da energia, de algum incidente, mas aqui a interligação do sistema central-sul, e muito se falava na região sul as dificuldades com a energia, e
tocámos a questão há pouco tempo na indústria, não há indústria sem que haja energia e vê-se o potencial que existe nesta região do país. Eugênio. Bom, eu acho que o Luís também vai concordar. Nós já tivemos, ao nível do Sul, momentos críticos, né? Praticamente vivíamos dos problemas da matala e era um problema grave. Bom, a interligação vai ajudar porque, primeiro, o país hoje deu um salto grande. Temos esta interligação que é feita, que encontra também o parque fotovoltaico ainda no Sul, que está na região do Caraculo. Bom, ele vai apoiar o aumento da produção e principiar novamente o que nós estamos aqui a dizer, o nascimento da indústria, que é uma indústria necessária. Nós temos desenvolvimentos enormes hoje no polo do corredor do Lubito, que estão esperados. Há uma grande expectativa do relançamento industrial fruto da produção que se espera do corredor do Lubito. Estamos a falar também da necessidade energética para o surgimento de uma siderurgia na província do Namibe. Quer dizer, este trabalho que está aqui a ser feito é o consolidar de um investimento que abre esperança de que grandes coisas poderão acontecer, porque a energia suficiente para dar resposta às necessidades industriais esperava-se justamente com a interligação que está a ser feita junto da central ou do centro-sul, não é? Conforme foi anunciado. Essas cidades acabam potenciando também o próprio setor industrial? É lógico, não tenhamos dúvidas que já ouviu falar, e depois dos investimentos feitos dos portos do comercial do Namibe e o Porto Mineraleiro, sabe que um dos grandes investimentos anunciados é o investimento da siderurgia. A siderurgia do Namibe é esperada porque, se nós temos um grande potencial do ferro do Cux e do ferro da Jamba, nada mais, e para tirar também aquelas preocupações que muitas das vezes o Dr. Luís levanta, para não ser a nossa matéria-prima a sair a bruto para ser transformada noutras geografias, toda a gente espera que a indústria do ferro venha a ser relançada. A par da indústria do ferro, a própria indústria transformadora com o potencial agrícola que era existente no Namibe, como também nas próprias regiões circunvizinhas que existem, não é? Luís Gimo, a oferta de energia é um passo para o baratear também daquilo que é produzido no país? Olha, sabe que esta é uma medida encorajadora para o governo, porque sabe que o desencorajador tem sido sempre ouvirmos que temos cerca de 6 mil pontos, não sei, megawatts, não sei em quantidades, mas depois, e até pouco tempo, o Presidente da República, no seu discurso, no tema que também vamos falar de infraestrutura, voltou a reiterar que nós temos energia suficiente para vender para quase toda a África Austral. Mas lá em casa, nós não temos energia. Por quê? Porque a distribuição não chega. Então, ou seja, temos energia guardada. E esta ligação dá agora uma convicção muito certa para as pessoas que a energia pode chegar lá em casa. E outra questão, sim, a indústria. Porque a energia também, nesta corredor onde vai passar a energia, vai ter que alimentar os polos industriais. E espero que os polos industriais estejam desenhados também nestas rotas. E a outra questão essencial, também, permita-me dizer, nós estamos a ter experiências muito tristes com quem paga a energia, principalmente a energia pré-pago e mesmo até pós-pago. É inadmissível. Eu tenho situação e conheço pessoas que estão a pagar na energia pré-pago, estão a encontrar dívida acima de 100 mil kwanzas. Quer dizer, se eu paguei a energia antes de consumir, como é que tenho que pagar uma dívida por uma energia consumida? Por quê? Porque estão a atualizar muitas coisas, o governo está a colocar todos os custos na energia, pós-pago e pré-pago, a taxa de lixo, a taxa de comunicação, a taxa... E isto está a ficar
o mal na fita ainda, mas na verdade é tipo um outro AGT das famílias, né? Está a ser a energia. E eu acho que isto não há debate parlamentar sobre isso. Quer dizer, nós cidadãos nem sabemos onde vamos falar sobre isto. E quando tu vais ao balcão da ENDE, o balcão da ENDE só te responde o seguinte: é o sistema. E com o sistema, contra o sistema, e por isso eu espero que sim, que com essa energia agora distribuída, chegada lá em casa, vamos ver se vai ter impacto. Mas permita-me, antes de terminar, é o negócio das energias fotovoltaicas. Eu desencorajo. A energia tem que ser como, aquela energia tem que ser como alternativa e em pontos locais. Escolas, por exemplo, estamos agora a expansão do turismo no Namibe, na Bahia, vão colocar no Iona uma central fotovoltaica para alimentar toda aquela zona, né? Nos hospitais, nas escolas, como fonte alternativa e não como se fez o negócio das energias renováveis. O Faustino está-me a batizar com o Osvaldo. Não, eu já... Porque eu quase não estou a deixar falar. É uma forma de cortar a palavra. Luís, quando pega... Não, Pacífico. É o seguinte, o Luís não deixa de... E aqui, apesar do grande esforço, para que nós já vivemos momentos muito difíceis. O Luís sabe, o país sabe que a essa altura, no aproximar do final do ano, as pessoas tinham que ter um gerador, porque senão tinham a certeza que a quadra festiva seria às escuras. Mas então aproveito colar aqui com a questão das infraestruturas e aqui o sinal de financiamento de 18 mil milhões de dólares com o desafio das infraestruturas no continente africano. Bom, eu vou ter mesmo que fechar dizendo o seguinte: o Luís não deixa de fazer um apelo ao Ministério da Energia e Águas. É preciso que o Ministério eleve a confiança do cidadão face aos investimentos que o Executivo fez. Sobretudo porque, e diz bem, o Presidente da República tem estado sempre a dizer qual é o investimento feito e qual é o superávit de energia que temos acumulado. Mas continuamos a ter serviços com pouca resposta de confiança ao cidadão. As ruas escuras, por falta de iluminação, pontos que deviam estar iluminados sem energia, quebras de sinal de energia. Então, aqui realmente também há uma necessidade de elevar o investimento feito à confiança dos cidadãos, ver o que é que se passa realmente com os serviços. Entrando no tema sobre o financiamento das infraestruturas em África, primeiro há que particularizar o seguinte: está de parabéns o país com a realização deste evento. E eu creio que Angola devia aproveitar a sua posição na União Africana para sinalizar aqui tradicionais eventos dessa dimensão, os chamados eventos de alto nível, para que possamos não só ouvir, mas aprender e estar por dentro das dinâmicas africanas. Aqui no que diz de respeito ao financiamento das infraestruturas, há um particular que deve servir de ponto de referência. O facto de ter sido unânime naquilo que foram as opiniões dos participantes dessas conferências de alto nível, terem deixado uma mensagem positiva aos angolanos. Vocês gozam de uma autoestima particular em África sobre a visão que vocês têm do país. Outro aspecto importante, a forma como nós muitas das vezes comparamos o investimento e o custo do investimento. Olha, quando naquela sala ouvimos que há realidades do continente africano onde as estradas custam por quilómetros 2 milhões de dólares, vi grande parte dos empresários e pessoas da própria estrutura de governança do país dizerem, afinal, não somos os mais caros. E realmente também foi dito algo que é importante. Eu vou chegar aí, calma, deixa chegar. O mais importante... Esse é um tema etmodieto. Não, doutor Luís, é assim, o mais importante, e foi dito bem, não é o custo por quilómetro de estrada, é o tempo de vida que devemos dar às infraestruturas que estamos a executar. E aqui não é ser apologista, se uma estrada pode custar por quilómetro 2 milhões de dólares, depende da natureza da estrada que estamos a falar. Estamos a falar de uma estrada normal, com 2 sentidos, 2 faixas de rodagem, mais uma de serviço. Estamos a falar de uma autoestrada com todas as infraestruturas necessárias. Então, o problema não é o custo. O inerente aqui é olharmos para a qualidade da infraestrutura que vamos desenvolver, cumprindo todos os parâmetros técnicos. Eu creio que foi boa esta cimeira. No que diz respeito a financiamentos, percebeu-se aqui uma coisa, um desfazamento dentro da África.
África, os bancos africanos, em vez de olharem para os seus fundos soberanos, olharem para os seus fundos de pensões, que também têm capitalização, preferem muitas das vezes recorrer a bancos de outras geografias, europeus, americanos e árabes ou mesmo asiáticos, em busca de financiamento, quando de alguma forma podiam canalizar financiamento africano para o desenvolvimento africano. Das infraestruturas, sobretudo. Luís, Sim. É um contexto de África que temos que ser real. Preferimos sempre o outro, não? Sim, não. É que nós, os países africanos, primeiro, são poucos países que têm o privilégio e até têm a responsabilidade de dinamizar a África. E Angola tem esta responsabilidade. Os outros países reconhecem isto de Angola, sempre reconheceram isto. A outra questão é que os países africanos aceitaram a passividade de os países ocidentais negociarem com a África na base de recursos extrativos. Isto é ponto centro. Ele olha para o seu país, tem o quê? Tem diamante? Está bem, posso negociar consigo. Se não me das uma parcela de terra para fazer alguma coisa, extrair alguma coisa, não tenho a capacidade de negociar. E é isto que faz com que os nossos investimentos tornam muito caro e tornam dependente da vontade financeira de quem financia. Eu acho a oportunidade que o presidente João Lourenço está a fazer neste seu mandato da União Africana é a ousadia de colocar o desafio de que nós, africanos, podemos mesmo nos autofinanciar, até ali onde podemos. E deu provas desta vontade política, por exemplo, quando este projeto do Corredor do Lobito, e antes disto o projeto do Corredor do Lobito, mas também da refinaria do Lobito, onde publicamente foram convidados países, a Namíbia, a Zâmbia, para... Deu também prova na forma como, não só a nível da SADC, mas agora com a União Africana, retomou estes projetos de parcerias infraestruturais, que é nas zonas dos países em fronteiras poderem, e por isso o Presidente tem vindo a anunciar reiteradas vezes, tem energia para chegar aos outros países. Eu acho que é esta ousadia que o Presidente João Lourenço remeteu à União Africana, mas o desafio muito profundo continua de que, na maioria dos países, são profundamente dependentes e viciados em negociar com recursos estratégicos minerais, que é favorável para o Ocidente, porque compra muito barato e depois, com uma caixinha de medicamento ou de vacina, está tudo pago. Esta mentalidade, a mentalidade também é que tem que ser invertida e ameaça na juventude de olhar que o Ocidente, a Europa e lá fora, é a esperança da vida na forma, ou seja, é muito interessante, concluindo. Os chefes de Estados olham que os europeus, os americanos estão a ficar bem da vida socialmente porque nos pagam barato daquilo que custa caro. E as crianças estão a correr ansiosos para ir viver na Europa porque acham que aqui a gente não tem nada, não há esperança de vida, não é? Nós já vamos para um outro tema. A declaração... Agora, mas aqui a questão desta atenção que o Presidente João Lourenço chama dos africanos olharem entre si. O Eugênio lembrava a questão de pensar global e agir local, agir em África, com todos os receios e travões que as instituições financeiras africanas têm de apostar nas infraestruturas, mas aqui essa ousadia do Presidente, do Governo de Angola e também do Presidente, na qualidade de Presidente da União Africana, em conseguir consensos para o financiamento, Eugênio. Não, o mais importante não é só os consensos para o financiamento. O mais importante é que exista uma interpretação
da União Africana sobre o compromisso de Luanda relativamente a esta cimeira. E dizia um dos participantes de um dos países africanos que era: até que ponto é que este compromisso de Luanda será diferente aos compromissos já assinados ou assumidos pela União Africana? E o nosso problema da União Africana é, de alguma forma, a falta de unidade. Continua-se a ver que há poucos sinais de aceitação. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que aceitar o caminho de um líder. Tem que existir um líder, tem que existir uma voz. Na nossa casa, independentemente de termos a esposa para coadjuvar, mas existe sempre um líder, alguém que lidera o processo. E eu creio que o compromisso de Luanda traz uma visão diferente da forma de atuação. Olha bem, onde é que são guardadas ao longo de histórias as receitas, as grandes reservas africanas? Fora, Angola tem foi mencionado na sala que a África, estima-se que a África tenha cerca de $1 trilhão guardados. Então, por que a África não cria vetores de desenvolvimento onde conseguem canalizar impacto de desenvolvimento estruturado com resultados, com qualidade de vida? E esse compromisso de Luanda traz essa visão. E aqui é importante também dizer o seguinte: era para mim de todo expectante que antes de Angola fechar o seu mandato da União Africana, que pudesse colocar também o pensamento dos jovens africanos. Quer dizer, eu quando falo jovem não estou a falar, mas a nata empresarial africana, ouvir essa nata empresarial africana sobre o seu pensamento. Temos estado a ouvir em cimeiras de alto nível, sim, a participação de presidentes, altos executivos de alguns bancos africanos e instituições financeiras, mas a alta nata africana não expressou ainda, de facto, a sua voz. Muito bem, Sim, sobre... um minuto. Telegráfico. Nesta questão, 3 questões que para mim é desafio para a África. Mesmo, Luís. A primeira, nós temos que ter o nosso dinheiro. Enquanto continuarmos a depender do euro e do dólar, para nós pagarmos vamos depender do Ocidente. Eu, para comprar na Namíbia, se tiver que comprar em dólar, vai depender dos Estados Unidos. Se comprar é euro. Então, esta questão tem que ser resolvida. Segundo aspecto, há que haver vontade dos decisores políticos. Quem transfere todo este montante de dinheiros lá fora, 90% é alguém na decisão política de tomar a medida de não transferir. Terceiro ponto e maior desafio, sim, eu concordo consigo, é darmos capacidade nessa juventude para sonharmos e sermos felizes cá em África. Vamos agora olhar para o Tribunal Supremo, eleitos os candidatos: Efigênia Clemente, Norberto João e Daniel Modesto Geraldes. Luís. Olha, a primeira nota que observei do processo eleitoral, era expectável depois do anúncio da vacatura, mas a Comissão Eleitoral não divulgou os resultados, anunciou só quem está primeiro e segundo. Às vezes, resultado é mesmo resultado. Se foram votos, tem que dizer que o primeiro com X votos, o segundo com X votos, e porque da forma como o Felo cria uma ideia, não é, que só quem esteve lá, pelo menos o comunicado também diz isso, que tiveram observadores, só quem esteve lá que consegue dizer que tiveram, só para ter uma ideia, são 5 pessoas que votaram para 4 deles, ou se são 17 ou 20 pessoas que votaram para 5 candidatos. O segundo aspecto, eu espero que, e já disse isso, volto a reiterar, isso é o que eu digo, né? Eu espero que o Presidente da República nomeie na sua vontade que tem pela Constituição, mas nomeie aquele que foi mais votado. Pronto, se foi mais votado pela confiança daqueles que votaram, que o nomeie. Porque eu acho que também pode ter sido isso influenciou de que não digam quantos votos teve para não mostrar tanta diferença. Mas seja como for, o importante é repor a instituição, Tribunal e Conselho Superior de Magistratura, e espero que com esse passo os desafios profundos que este setor tenha se começa uma nova era.
Eugênio, rapidinho mesmo, para irmos aqui para o nosso último tema. De forma rápida e telegráfica, também estou expectante que o Presidente, no uso das faculdades que a lei constitucional reserva, encontre a melhor decisão, justamente porque o Tribunal Supremo e o Conselho Superior da Magistratura, consequentemente, precisam de resgatar um encontro com a sociedade na base de toda uma confiança jurídica de que o país precisa, que seja encontrado então entre os três, em função da votação interna e do estabelecido por lei, que são 3 nomes que são colocados à disposição do Presidente para a sua indicação, que seja aquele que, de alguma forma, tenha noção da grande responsabilidade que encontra de dirigir essa instituição, um pilar importante da democracia em Angola, não é? Vamos então, não podemos terminar sem olhar para a nona reunião do Comitê Central do MPLA, que analisou a vida interna do partido, e aqui também é olhar para os desafios e definir estratégias para o Congresso de 2026. Luizinho? Olha, 2 notas que eu posso dizer. Uma tem a ver com o discurso do Presidente da República e outra com uma das decisões de saída deste Comitê Central. Sobre o discurso do Presidente do MPLA, realçou-me o facto de que, de facto, para quem para uma classe de mais velhos que ainda está aí, este Comitê Central parece ter sido aquele nas vésperas também da comemoração, da proclamação da independência, porque estamos a celebrar os 50 anos e teve esta carga, senti que teve esta carga de relembrar o histórico do MPLA, mais do que isto, recordar a função e a missão do Estado de reconciliar o Estado. As palavras do Presidente do MPLA foram assertivas quando citou daquilo que se fez para a reconciliação, mas também voltou a apresentar críticas de forma muito direita de que aqueles que se excluem pelo direito que têm de cidadãos angolanos, e repito, e aqui estamos a falar, por exemplo, na comemoração das medalhas, quem está a atribuir uma medalha a um cidadão é o país. Daqui a 50 anos nem se vai recordar e se memorizar que é o Presidente João Lourenço, será sempre o país em honra e dedicação. E é um direito de ser de cidadão, e por isso acho que foi assertivo. A outra questão, a minha nota foi sobre a decisão de expulsão do jovem, do membro do comitê, que é ex-membro do Comitê Central, e chamou-me a atenção que parece... Eu já sou um pouco mais velho, estou também quase a celebrar os 50 anos, mas é a primeira vez que eu escuto o MPLA a expulsar um membro. E eu tive que cuidar de perguntar, outros foram lá buscar os tempos mais pesados do MPLA e depois tenho vindo a constatar que houve até o MPLA, e tanto os partidos têm esta coisa da crítica e autocrítica, e parece que houve um momento da autocrítica, mas mesmo assim os membros foram duros em expulsar. Eu acho que para mim, marca um momento tenebroso. Por quê? Porque há outros que falam muito pior do que este jovem Cônego, nunca foram expulsos do MPLA. Mas o MPLA socorre-se dos próprios estatutos, não? Não, mas eu estou a falar mesmo do MPLA com os seus estatutos, é deles que estou a falar. Vou dar isso aqui, volto a reiterar. Eu acho que está lá tudo claro. Sim, obviamente. Normalmente o MPLA tem uma prática de deixar-te, permita-me o termo, deixar-te no limbo. Se tu comportas-te mal, não é, depois quando vai te precisar, você deixa de receber convite, deixa de alguns privilégios. Mas a expulsão, e ainda mais alguém jovem, pronto, o que lhe resta é que continua a ser cidadão angolano, continua a ter o direito de exercícios direitos políticos, de ser eleitos e eleger, e que também isso sirva de exemplo de que primeiro está a ser cidadão, depois é que está outras coisas, empresário, político, e eu acho que ficou a mensagem, mas espero que isso não seja um sinal para
todos os outros do MPLA que criticam de forma aberta o MPLA, que doravante vão ser expulsos. Seria, para mim, um retrocesso muito profundo naquilo que é, o que é o MPLA para o futuro. Esta é a minha análise. Eugênio, estamos já a fechar. Não, agora vou merecer também um bocadinho do tempo gracioso do Dr. Luís. Não, vai, tem um minuto. Não, é o seguinte, primeiro começar pelo discurso. Realmente o Presidente da República, quando no seu discurso volta a fazer referência daquelas pessoas que se excluem de todo um compromisso do país relativamente a toda uma calendarização para saudar os 50 anos e que isso de alguma forma não sinaliza todo um processo de reconciliação, não deixa de ter razão. Eu acho que aqui, como diz o Dr. Luís e bem, a medalha é a medalha do país. Cada um de nós, aqueles que de alguma forma foram indicados para serem merecedores desta medalha, em princípio não deviam olhar essa medalha como a medalha do Presidente João Lourenço. É a medalha de Angola, é a medalha dos 50 anos e fazia todo sentido que no alicerçar da nossa reconciliação nacional víssemos todas as forças aí representadas, contempladas a serem brindadas com este importante símbolo da nação. Quanto aos desafios em curso, o MPLA abordou também um elemento muito importante, que é a questão do conteúdo local, voltado em toda uma trajetória dos temas que abordamos, e falou do conteúdo local, da sua importância, não apenas no setor petrolífero, embora hoje o setor petrolífero também deixa sinais e indicadores de que é possível apostar no conteúdo local e diversificar para outras áreas, mas eu aqui vou buscar aquela máxima de que diz o Dr. Luís, acaba tudo por estar na mão do Executivo. O Executivo tem a soberana oportunidade de fazer um país em que nós possamos encontrar referências. Já uma vez alguém perguntava-me, vocês têm uma história grande em Angola, são grandes produtores de petróleo, têm história no diamante, mas se eu perguntar qual é a família de referência rica no setor do petróleo, que pode servir de indicador para medir o peso de uma sociedade? Zero. Se perguntar qual é a família que pode ser uma referência para dizer, olha, aquela família no setor dos diamantes é a família angolana. Ele me perguntou, mostra-me 5. Sim. Então, isso leva... Mas desculpa aqui um minuto nesta tua referência. Sim, sim. Mesmo os nossos ricos, pergunta-lhe qual é o produto. Não, exatamente não tem isso. produto. Exatamente. Então, não tem uma marca de produção do seu produto. Vamos permitir aqui o Eugênio para fecharmos, porque esta reflexão do Comitê Central é uma reflexão muito grande que, para mim, no meu entender, devia se alargar para além da sala do Comitê Central. É preciso refletirmos aonde é que estão as referências da riqueza nacional. É preciso termos ricos. As pessoas não podem ter receio. Somos um país potencialmente rico em tudo, então temos que ter ricos visíveis e ninguém pode ter medo da riqueza. Outro aspecto que é fundamental. Bom, mas temos ricos. Não, sim. A sociedade precisa de boas referências também. Sim. Então, pronto, vamos lá. No quesito do tema que, de alguma forma, toda a gente está a falar da expulsão do militante do MPLA. Eu creio, Dr. Luís, que o agravante em tudo isso não é o facto do militante criticar ou do militante manifestar a sua intenção de, mas eu creio que as circunstâncias agravantes foram para além desta manifestação. E estas circunstâncias agravantes, creio que fixaram-se no peso da comissão e na expressão da votação em um elemento que é fundamental. A forma como o militante se dirigiu fora do hemiciclo que lhe é reservado à figura do seu presidente. O presidente João Lourenço, isso é como nas nossas casas. Nós, numa organização, devemos respeitar a organização tal como respeitamos as nossas casas. Veja, por exemplo, o Dr. Luís hoje tem filhos. O Dr. Luís, não acredito que o seu filho vai lá fora no vizinho e apelidar com adjetivos que não. Os irmãos não vão acreditar, não vão gostar. Vamos buscar outras realidades políticas, não só aqui. O Trump está a fazer coisas dos Estados Unidos. Também tem militantes de base lá no seu partido. Você não vê nenhum militante do partido do Trump a dizer. E eu creio que é isto que tem que ficar claro. O militante Valdir tem um respeito dentro da sua organização, é aceito na sua organização, mas foi reprovado no entendimento dos seus pares pelo facto de
ter criado circunstâncias agravantes face à personalidade do seu líder. Mas esse é o fundamento. Isso foi o único fundamento. O MPLA tem a crítica, a outra crítica, as medidas têm várias fases, nesses extremos, eu acho que isso foi muito extremo. Já estamos a passar do nosso tempo. As duas posições foram extremistas. Eugênio Clemente. O Luís agora diz que as duas posições foram extremistas. Bom, vai-me restar saudades. Mas está-me a referir à do comitê e do militante, não é? Sim, boa noite a Cílio e Jim. Obrigado. Boa noite, a Eugênio. obrigado. Bom domingo, um domingo de reflexão. Não? E assim, caro telespectador, renovamos o nosso muito boa noite com a promessa de voltarmos a cá estar no próximo domingo, a olharmos para os outros temas e com esta análise descontraída, mais aprofundada sobre muitos assuntos. Mais uma vez, boa noite.